Olá, pessoal. Então, continuando a falar de patologias cardíacas, a gente vai dar continuidade, então, ao endocárdio. Aula passada, a gente falou dos processos degenerativos, né? E hoje, agora, nesse vídeo, a gente vai falar dos processos inflamatórios, né? Então, a gente estudou na aula passada que o endocárdio ele pode degenerar devido à mineralização patológica, né? Formação de placas de cálcio e também de degeneração da válvula cardíaca, né, através da degeneração do colágeno. Agora a gente vai ver a parte inflamatória, chamada de endocardite, tá bom? Então, no caso, a endocardite é uma inflamação da parte de dentro do coração. E, como eu já falei, a válvula cardíaca faz parte da parte de dentro do coração, como também a parede interna do átrio e do ventrículo. Então, estas estruturas que compõem o endocárdio, elas podem inflamar, né? A primeira causa de inflamação desse endocárdio é a causa infecciosa. Então, existe algum micro-organismo, na maioria das vezes bactéria, né? Que está presente no sangue e ao coração, né? Ejetar esse sangue, bombear esse sangue, esse antígeno presente no sangue vai incorporar nessas estruturas internas. Então, tudo que tiver dentro do sangue, em formas de toxina, em formas de bactérias, em forma de qualquer produto, né, metabólico de planta tóxica, ou um produto tóxico ou um veneno que o animal comeu, qualquer coisa que tiver no sangue, a primeira estrutura que vai lesionar no coração é a parte de dentro, porque é a primeira parte que entra em contato com o sangue, tá? Então, no caso das infecções de endocárdio, elas são chamadas de endocardite. No caso das infecções, ou seja, no caso onde o agente etiológico é um micro-organismo, existe, então, uma probabilidade muito alta de ser bactéria, tá? Então, a maioria das endocardites, elas são bacterianas. Pode acontecer por vírus, né, a gente vai ver, pode acontecer por fungo, mas a maioria é bacteriana, tá? Então, essa bactéria, ela consegue se instalar no sangue e ela chega no sangue através de vários tecidos possíveis. Então, eu tenho um processo infeccioso em algum canto, em algum local, né, algum canto é ótimo. Em algum local existe um processo infeccioso, tá, instalado, e essa infecção em algum local do tecido, do corpo do animal, faz com que essas bactérias caem na corrente sanguínea e da corrente sanguínea vão parar no coração. Ok? Então, qual é o foco infeccioso principal nos animais que faz com que tenha esse problema, né? Então, o principal foco infeccioso dos animais é a boca. Então, a boca, ela contém inúmeras bactérias, né? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com bactérias orais e trabalhei com lesões de gengiva, das placas que se formam e tudo, e eu ficava louca, porque eu pegava um suábio para poder fazer uma cultura de um suábio oral, cresciam lá 30 colônias diferentes de bactérias, né? Então, assim, na boca já tem mais de 50 espécies de bactérias já catalogadas causando processo infeccioso. E a gente sabe muito bem disso, porque quando a gente abre a boca de um animal mais idoso, a gente vê o odor, né, de pútrido, intenso na boca desses animais. E isso é derivado das bactérias. Então, por exemplo, de manhã, quando a gente acorda, por que a gente acorda com mau hálito? Porque as bactérias que estão presentes na boca multiplicam devido à falta, né, de digestão de água, de alimento, a falta de ar, então elas aproveitam e multiplicam. Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias, porque existem sulcos subgengivais que não têm oxigênio, então essas bactérias aproveitam e causam um processo chamado de periodontite, né? Periodontite é a inflamação do periodonto. Peri significa ao redor, odonto, dente. Então, são as estruturas que ficam ao redor do dente, principalmente o ligamento periodôntico, né, que fica ao redor do dente. Então, essas bactérias, eu coloquei apenas duas aqui, Streptococcus, Staphylococcus, são as duas espécies, os gêneros mais conhecidos, né? Eles vão formando placas, sabe? Às vezes você fica um tempo sem escovar dente, você já sente o dente grosso. Aquilo ali é um biofilme que tem resto de comida também, mas tem muita bactéria que já está crescendo, já está se instalando na superfície do dente. Você vem e escova o dente, tira aquilo ali e faz a limpeza com a pasta, né? Agora, os animais não escovam os dentes, né? Precisa do tutor escovar. E quantos tutores vocês conhecem? Eu mesma, né?
tenho 2 animais e não escovo os dentes dos meus animais, porque na correria do dia a dia, aquela coisa toda, e mal dá para escovar o nosso. Então, muitas das vezes passa desapercebido a não escovação dentária, e essas bactérias causam infecções na boca muito graves, tá? Então, aqui é a boca de um Rottweiler, porém, os animais de grande porte, de raça de grande porte, geralmente não têm tanto problema quanto os animais de pequeno porte. Então, o Pinscher, o Maltês, essas raças, elas são muito mais predispostas a ter infecções orais chamadas de periodontite devido ao acúmulo do que vulgarmente a gente chama de tártaro, né? Então, aqui a boca desse animal é um Rottweiler, que não é muito comum, mas eu coloquei essa foto porque tá, né, uma boca grande, dá para ver direitinho as lesões. A gente vai ter aula de sistema digestório e a gente vai estudar isso um pouco mais aprofundado, tá? Mas aqui eu tenho uma placa gigantesca chamada de tártaro ou cálculo dentário. Esse cálculo dentário, ele tem a coloração, né, um pouco mais amarronzada, e ele normalmente ele se infiltra e causa infecções, periodontites, geralmente nos pré-molares e nos molares, né? Os caninos também têm e os incisivos também têm. E esse animal, então, ele fica com uma colônia de bactérias em forma de placas que afetam a gengiva e causam infecção e inflamação da gengiva. Isso aqui, pessoal, é um foco infeccioso muito grande e muito importante, que perdura anos durante a vida do animal, né? Então, aqui eu tenho uma colônia de bactérias. Essas placas aqui, elas são formadas por bactérias, não é resto de alimento, é bactéria. E essas bactérias, elas, em contato com a gengiva inflamada, ganham circulação sanguínea. Já foram feitos vários trabalhos de hemocultura, cultura de sangue, de animais que fazem essa limpeza antes da limpeza e depois da limpeza. Né? Então, a cultura desse sangue revela que depois da limpeza eu tenho um nível de bactérias altíssimo no sangue derivado desse processo de limpeza, que acabam caindo na circulação sanguínea. Por isso que todo animal que vai fazer limpeza toma antibiótico como preventivo, para já matar as bactérias que vão cair no sangue dele, tá? Bom, então, se esse animal tem um foco infeccioso, se ele tem um foco bacteriano, então ele tem bactérias no sangue, e essas bactérias do sangue vão parar nas válvulas cardíacas. Olha aqui, gerando, então, um processo infeccioso dessa válvula, né? Então, essa válvula, que pode ser uma válvula arterial, as seminulares, lunares, ou pode ser as mitrais e a tricúspide, mas o importante é que o aspecto macroscópico dessa válvula é diferente da endocardiose que a gente viu na aula passada. Né? Esse processo é um processo infeccioso, inflamatório, não é degenerativo. A degeneração, que é a endocardiose, que a gente viu na aula passada, ela não contém os 4 pontos cardeais do processo inflamatório: rubor, calor, dor, perda da função, né? Então, eu tenho alterações macroscópicas evidentes de um processo inflamatório. Nesse caso aqui, um processo infeccioso bacteriano. Então, qual é a característica dessa válvula? Ela fica mais vermelha devido à vasodilatação provocada pela inflamação, ela fica mais inchada devido ao edema, né? Ela fica dolorida, então é uma doença que causa dor cardíaca, sim, e ela fica rugosa, diferente da endocardiose, que é liso, tá bom? Então, é totalmente diferente. Ela fica inflamada, vermelha, dolorida, fica inchada, e diferente da endocardiose, que não tem os aspectos da inflamação, porque não é um processo inflamatório, é um processo degenerativo, e aqui eu tenho um processo inflamatório, e ele fica rugoso porque eu tenho a multiplicação de bactérias nessa colônia, nessa válvula ou válvula. E eu tenho, então, de aspecto rugoso, como vocês estão vendo aqui, devido à infecção bacteriana no local, tá? Então, pessoal, qual vai ser a consequência? As mesmas consequências da endocardiose. Por quê? Aqui também vai ter perda da função, né? Mas a perda da função, que é uma das características do processo inflamatório agudo, perda da função. Então, eu vou ter, qual que é a função da válvula? Evitar refluxo. Então, eu vou ter perda dessa função e eu vou ter todas aquelas consequências que nós já falamos na aula passada. Refluxo, congestão, insuficiência cardíaca, né? Tudo aquilo que a gente falou na aula passada vai apresentar aqui também por conta da perda da função da válvula, tá?
Aqui nos bovinos, então os bovinos também têm? Sim. É provocado por dente? A maioria das vezes não, mas pode ser. Entretanto, só é provocado por dente aqueles bovinos que são mais velhos. Por exemplo, uma matriz, né? Uma vaca leiteira que às vezes vive mais. Mas geralmente animal de corte, ele é abatido precocemente e não dá tempo de ter essa infecção na boca, uma periodontite grave e severa, como a gente vê nos animais idosos, né? Os bovinos geralmente não chegam nessa idade, porque são animais de produção. Então, de onde vem essa bactéria que causou, no caso aqui, uma válvula átrio-ventricular, e qual é a origem desse processo infeccioso? Então, a gente tem que investigar nesse bovino qual é o foco infeccioso que está fazendo com que essas bactérias caem na circulação sanguínea e vão parar no endocárdio, vão parar nas válvulas, causando endocardite bacteriana, no caso aqui, bovina, né? Então, vejam, o aspecto. Ele é vermelho, podendo ser hemorrágico, é dolorido, é inchado e é rugoso, por conta da multiplicação bacteriana nesse local, trazendo, então, exudato, né, que fica ali agarrado, o pus fica agarrado, a secreção, que é clássico de um processo inflamatório agudo, tá? Então, aqui, né, uma válvula normal, que ela é lisa, e aqui uma válvula rugosinha, causando doença degenerativa, que pode ser endocardiose ou pode ser endocardite, dependendo, né, do seu aspecto macroscópico. Outra causa de inflamação do endocárdio são as doenças parasitárias, né? Então, eu posso ter desde dirofilariose, que é o verme do coração, o verme ali, em contato com a válvula, vai causar um processo irritativo inflamatório, e essa válvula vai inflamar devido à presença do verme. Nesse caso aqui, não existe bactéria nem outro micro-organismo, é o próprio verme que causa um atrito e causa liberação de toxinas e causa um processo inflamatório, porque naquele local ali vão haver leucócitos que vão tentar matar o parasita, e naquele local, então, vai gerar um processo inflamatório parasitário. Pode ser por migração larvar, principalmente de estrôngios, né? Ou pode ser a própria dirofilariose, que é um animal adulto parado ali. Outras micoses, que são chamadas de sistêmicas, cuidado para não confundir com micose de pele, né, que é aquela micosezinha que deixa redondinho. Nós não vimos tegumentar ainda. Mas a gente vai ver. Existe o fungo de pele que causa aquelas lesões redondas, que causa descamação, não é esse, tá? Esse aqui é chamado de sistêmico porque ele é profundo, ele afeta o sangue, ele afeta, né, gravemente esses locais. E por último, as neoplasias, né, que a gente vai comentar. Algumas neoplasias podem afetar esses locais, porém é menos comum. No caso dos fungos, nós temos dois mais importantes: Cryptococcus, né, que é provocado pelas fezes do pombo, e esporotricose, que é típico de gato, porém pode afetar outras espécies também. Então, no caso aqui, a dirofilária, ela fica no coração direito, né, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, impedindo o fluxo de sangue nesse local, né? Então, aqui, ó, a presença do verme vai causar um processo inflamatório desse local, e a presença desse verme vai fazer com que haja, então, hipertrofia, como nós comentamos na aula passada. Hipertrofia do ventrículo direito, porque esse verme aqui, a presença dele ali vai impedir a passagem do sangue. E aí o coração, como impede a passagem do sangue, o coração vai ter que bater mais forte, vai ter que bater mais rápido para esse sangue passar. Nisso de bater mais forte, bater mais rápido, como o coração é um músculo, ele acaba tendo hipertrofia da musculatura direita, que às vezes fica com a espessura igual ao do lado esquerdo. Nós vimos na aula passada que o lado esquerdo ele é 3 vezes maior do que o lado direito, por causa da grande circulação, né, que o sangue vai ter que ser bombeado para a grande circulação pelo lado esquerdo. E o lado direito ele é mais fininho porque manda sangue só para o pulmão, né? Então vai acontecer uma inversão dessas espessuras. O lado direito vai ficar mais grosso, mais espesso, como a foto está mostrando aqui, gerando o que a gente chama de hipertrofia direita, porque agora o sangue está batendo mais forte, mais rápido, para poder impulsionar esse sangue, já que há uma dificuldade na sua passagem aqui por causa do verme, né? Então eu vou ter uma endocardite parasitária e por consequência uma hipertrofia da musculatura, ok? Essa aqui é uma lesão clássica chamada de endoarterite vilar, aqui a artéria, né, cheia de
dessas rugosidades. Isso é clássico de Dirofilária, mas eu acho engraçado isso, por falar que é clássico. O que é clássico na Dirofilária é achar o verme lá dentro, né? Mas é uma lesão clássica devido à artéria estar inflamada devido à presença do parasita. Bom, a gente falou, né, de agentes infecciosos, porém, essas lesões do endocárdio podem ser inflamatórias e não ter envolvido nenhum micro-organismo. Não tem bactéria, não tem fungo, não tem parasita, não tem nada. Então, o que está causando? Alguma substância que está presente ali no sangue. Então, toda vez, pessoal, que vocês lembrarem de lesão de endocárdio, vocês vão pensar em alguma substância que está presente dentro do sangue, porque a parte de dentro do coração é a parte do coração que recebe, né, o sangue em grande quantidade. Então, qualquer toxina, qualquer agente tóxico, remédio, veneno, né, que o animal comeu, tudo que tiver nesse sangue de toxina, de substâncias irritantes, vai lesar primeiro o endocárdio, que é a parte de dentro, tá bom? Então, essas inflamações, elas podem ser provocadas por qualquer desses agentes que eu falei. Plantas tóxicas, né, venenos, medicamentos que o animal está tomando. Por exemplo, toxorubicina, né, que é um quimioterápico para tratamento de neoplasias. Você vai ter uma lesão porque o quimioterápico vai passar ali dentro e vai causar uma inflamação desse local. Agora, uma causa muito comum é a ureia. Como vocês sabem, a ureia é um metabólito, né, que vem da amônia. Então, a amônia é absorvida no intestino, vai para o fígado. O fígado transforma a amônia em ureia, a ureia volta para o sangue e é liberada pelo rim. Quando eu tenho insuficiência renal, lesão renal, vocês devem ter visto isso com o professor Ricardo ou Jean, não sei, mas que ele deve ter falado isso quando falou de sistema urinário. Quando o rim está insuficiente, você tem um aumento de um metabólito que era para ser excretado pelo rim, que a partir desse momento não vai ser mais, que é a ureia. A ureia é extremamente tóxica. Então, você tem a ureia no sangue, e quando o sangue passa pelo coração, essa ureia vai lesar a parte interna. Então, nós não temos bactéria, fungo, vírus, nada disso. Nós temos uma causa, então, tóxica, né? Uma causa, a gente chama de endocardite urêmica. E, como eu já falei, as toxinas, pode ser planta tóxica, pode ser venenos, pode ser medicamentos, né, que os animais tomam, isso levando a uma lesão do coração, tá? Como é que aparecem essas lesões? Então, quando você abre o coração, a superfície, ou seja, a parte de dentro do coração, vai apresentar algum tipo de lesão inflamatória. Nesse caso aqui, hemorragia, né? Existem venenos, né, como vocês já estudaram na patologia 1, como, por exemplo, os raticidas, varfarínicos, que causam lesões hemorrágicas, que causam lesões inflamatórias no coração, e existem outras toxinas que causam lesões diretas. Então, pode estar com vaso dilatado, pode estar com hemorragia, pode estar inflamado, mostrando, então, a superfície interna do coração com esse tipo de lesão, né? Aqui também, focos hemorrágicos, né, parecendo petequias, e às vezes são petequias mesmo, podendo ser um distúrbio circulatório de coagulação ou então a presença de alguma toxina no sangue, fazendo com que haja essas lesões hemorrágicas na parte de dentro do coração. Aqui, esses venenos, como eu falei, né, os varfarínicos, ou os dicumarínicos, ou alguns venenos raticidas que levam a hemorragia extensa, levando a equimoses e sufusões, e a gente observa, então, não só na parte de dentro, como na parte de fora, essas extensões hemorrágicas enormes, tanto no átrio, que está mais escuro, estão vendo? Como no ventrículo, ok? Bom, pessoal, então é isso de endocárdio, a gente finaliza a parte de endocárdio, né, principalmente inflamatória, e o nosso próximo assunto, então, vai ser o miocárdio, que é a parte da musculatura, e depois a gente finaliza com o pericárdio, que é a parte de fora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.